os irmãos abram as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Abra as vossas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 1 até o 6. Tema de hoje é as duas comissões. As duas comissões. Mateus, capítulo 28, versículo 1 até o 6, que diz bem assim a palavra do Senhor. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse-lhe às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Amém? Meus queridos irmãos, nós vimos a morte de Jesus, já falamos de como foi a dor de Jesus, falamos que Jesus sofreu a dor física, Jesus também sofreu a dor moral, a dor emocional, mas Jesus falou, Jesus avisou, e os sacerdotes, os escribas, os fariseus, eles não acreditavam ou não queriam acreditar que Jesus era o Messias. Mas nós vamos ver hoje, através deste estudo, os dois tipos de comissões. Temos hoje o irmão Fábio e o diácono irmão João, também a irmã Kevin, aqui participando desse estudo. E você que está em casa, pode participar também, mandando a mensagem aí, compartilhando. Precisamos conhecer e levar a palavra do Senhor. Conhecer Bíblia. A igreja se fortalece com Bíblia, com a palavra da verdade. Meus amados irmãos, ao mesmo tempo que Jesus, ele dá aos seus discípulos a grande comissão, nós vemos também Satanás dar à sua equipe uma grande comissão. Antes de nós começarmos a falar da ressurreição de Jesus, nós vamos ver que houve um tempo ali que Jesus pregava a verdade e o povo não aceitava a verdade. Quando nós vemos a mensagem ali entregada para os discípulos, as mulheres estavam também participando dessa mensagem. E aqui no capítulo 28, versículo 4, nós vamos ver um versículo dizendo bem assim: e os guardas, com medo, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas pastor, por que hoje, ou naquele tempo também, houve um descrédito à ressurreição de Cristo? Houve um descrédito à aceitação de que Jesus ressuscitou. Vamos entender algo interessante? Nós vamos ver que o medo dos sacerdotes daquela época não era por Jesus morrer. O medo dos sacerdotes daquela época era a ressurreição de Jesus. A vitória da igreja não está na morte, sim na ressurreição.
A derrota de Satanás não está na morte de Jesus, e sim na ressurreição. Jesus ressuscitando, ele coloca um fim no descrédito da pregação daquele povo que Jesus não tinha poder sobre a morte. Ele coloca um fim na vitória e na festa de Satanás, de dizer: matei o Filho de Deus, acabou com a igreja agora. Vamos entender algo interessante? Capítulo 28, versículo 4. Lê para nós ali, irmão João, de Mateus. Acompanha na Bíblia aí, meus queridos irmãos. E os guardas, com medo dele, ficaram muitos assombrados e como mortos. Interessante que ali houve duas comissões, duas equipes. Se nós entendermos o versículo 7, o que diz o versículo 7? Irmão João, o que diz o versículo 7? Ide, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai diante de vós, para a Galiléia. Ali os vereis. Eis que eu vos tenho dito. As mulheres estavam ali, na sepultura, logo de manhãzinha. Quem sabe, talvez, elas estavam ali. Nós já falamos no último estudo, que as mulheres também acompanharam o sepultamento de Jesus. E elas viram que o corpo de Jesus não foi preparado. Foi colocado às pressas no sepultamento, na sepultura de José de Arimateia. Quem sabe elas pensavam: no domingo, primeiro dia da semana, poderemos ir lá terminar o trabalho, poderemos ir lá preparar o corpo. E elas foram bem cedinho, bem cedo elas foram lá. Mas quando elas chegaram na sepultura, a sepultura estava de portas abertas. Quando elas chegaram na sepultura, os guardas não estavam mais ali. Quando elas chegaram na sepultura, havia um anjo ali, sentado em uma pedra. E o anjo falou para essas mulheres: o que vocês vieram buscar aqui? Porque até hoje o povo está indo na sepultura de Jesus. O povo está chorando na sepultura de Jesus. O povo está idolatrando a sepultura de Jesus. Até hoje, o maior centro turístico em Israel é a sepultura de Jesus. Mas eu quero dizer para você, querido ouvinte, ele não está mais lá. Aleluia. As mulheres chegaram na sepultura de Jesus e encontraram uma mensagem do céu. O anjo chegando ali dizendo bem assim: o que vocês estão buscando? Vocês vieram ver Jesus, o que foi crucificado? Ele não está mais aqui. Olha só o que diz aí na Bíblia: ele já ressuscitou. Ide e anunciai aos outros discípulos. Pastor, nós vamos entender que o anjo falar, tudo bem, mas quando essas mulheres saíram dali, elas encontraram o próprio mestre. O versículo 8 diz bem assim, acompanha a Bíblia. No versículo 8: e saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correndo a anunciá-lo aos seus discípulos. Indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro. Ah, pastor, agora veja o que a Bíblia diz. Jesus saiu ao encontro daquelas mulheres, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram-o aos seus pés e o adoraram. Meus queridos irmãos, então Jesus deu uma ordem para aquelas mulheres. Versículo 10: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Ide anunciai. Olha uma comissão aí.
vão e anunciai aos meus irmãos. Pastor, aí nós identificamos um tipo de comissão. Mas antes de acontecer isso, nós vamos identificar um outro tipo de comissão. Vamos um pouquinho para trás, no versículo 2 do capítulo 28. O que diz aí, irmã Kevin? Bem alto. Capítulo 28, versículo 2. Olha só, presta atenção aí na tua Bíblia. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Pastor, vamos um pouquinho para trás. Sepultaram Jesus. Pilatos não tinha nada a ver com Jesus. A preocupação ali eram os sacerdotes. A preocupação ali era a religiosidade. Quem rasgou o seu manto foi o sumo sacerdote. Pilatos só entregou. Herodes só tirou ali suas casquinhas. A preocupação de Jesus foi com a religiosidade ali. Agora eu vejo que eles colocaram Jesus lá dentro, sepultaram Jesus, arrastaram uma pedra de aproximadamente 2.000 quilos, colocaram na sepultura, na frente da sepultura, lacraram a sepultura, tinha o sinal do lacre lá de Pilatos. Agora eu vejo, não se conformaram com a sepultura lacrada, colocaram guardas ali para cuidar da sepultura. Mas o que eles não pensavam é que as coisas de Deus, elas se cumprem. Sepultura lacrada, fechada, amarrada, guardada, seja lá o que for, o que Deus fala, Ele cumpre. Versículo 2 do capítulo 28, lido aqui pela irmã Kevin, diz a Bíblia que houve um grande terremoto. Houve um grande terremoto. Entendeu? Os guardas estavam ali, eles viram isso, que desceu do céu, chegou um anjo, removeu a pedra e ainda sentou em cima dela para dizer bem assim: eu quero ver vocês botar essa pedra de volta, eu quero ver vocês lutar contra Deus agora, eu quero ver vocês segurar Jesus na sepultura agora, eu quero ver vocês bater em Jesus agora, eu quero ver vocês prender Jesus agora. O anjo removeu a pedra e os soldados romanos assistiram isso. Estamos falando de duas comissões. Já vou dar a palavra para o evangelista irmão Fábio. Estamos falando de duas comissões. Uma comissão que viu Jesus ressuscitado, a outra comissão que viu Jesus ressuscitar. A que viu Jesus ressuscitado obedeceu a palavra de Jesus e foi anunciar aos seus discípulos. A que viu Jesus ressuscitar, que foi os soldados romanos, o que eles fizeram? Saíram para levar a mensagem. Aonde, pastor? Levaram a mensagem para quem? Levaram a mensagem para o Pilatos? Não! Os soldados levaram a mensagem para o sumo sacerdote. Levaram a mensagem para lá. E é agora que nós vamos começar o estudo bíblico, as duas comissões. Meus queridos irmãos, os principais sacerdotes que pagaram Judas para vender Jesus, para entregar Jesus, agora pagam os soldados romanos para mentirem a respeito de Jesus. Interessante que nós podemos destacar aqui algo interessante. Primeiro, a comissão do diabo é de espalhar mentira, e a comissão de Deus é de falar a verdade. Primeiro tópico aqui que nós vamos destacar em 5 tópicos. Primeiro é que a comissão de Satanás, que é a grande comissão de Satanás.
Capítulo 28, versículo 11 ao 13. Acompanha lá conosco. Lê para nós, irmão João. Versículo 11 ao 13. E quando iam, eis que alguns dos guardas chegaram à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. E congregado eles com os anciões, e tomando-lhe entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. Interessante. Os soldados foram avisar agora que o sepulcro foi rompido, foi aberto, houve um terremoto. Os soldados foram ao sumo sacerdote, aos religiosos, aos sacerdotes, e falaram tudo o que aconteceu. Eles foram as primeiras testemunhas. Eles foram os primeiros a testemunhar a verdade. Irmão Fábio. Também escuto, pastor. O que o senhor acha, irmão Fábio? Os soldados. Pastor, uma palavra abençoada aí. É interessante a gente ler e participar desse estudo, que a gente aprende bastante. Se nós formos olhar aqui no livro de Mateus, a gente vai ver que o Senhor Jesus, ele disse o que iria acontecer. Ele previu ali, se a gente for olhar ali no capítulo 16, versículo 21, capítulo 17, capítulo 20, capítulo 26, Jesus disse certinho que iria acontecer com ele, que ele precisaria morrer, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então eu acredito aqui que nessas palavras hoje foram lidas aqui, que eles temiam que isso acontecesse, não temiam tanto a morte, mas a ressurreição de Jesus Cristo. Porque aí ele estaria ali vencendo a morte. Nós vamos ver que eles fizeram de tudo. Quando montaram um guarda ali, além de colocar pedra e também uma guarda especial, fizeram de tudo para que não acontecesse isso. Talvez roubasse o corpo, ou talvez algo poderia acontecer, mas eles queriam garantir que tudo aquilo que Jesus pregou, toda a verdade que Jesus viveu, não aconteceria. Mas Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte, e louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, por causa da palavra do Senhor. E quando nós vemos aqui, tem uma palavra, pastor, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, se nós pudermos dar uma lida lá rapidinho, tá? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, tá? Porque Jesus, ele venceu a morte. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo fala isso para nós lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 55, que diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E olha o conselho que o Senhor dá para nós, pastor, depois da vitória dele, depois de ter vencido a morte. Versículo 58 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes a obra do Senhor, sabendo do que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós precisamos ter essa palavra conosco, que Jesus, ele venceu a morte. Jesus fez com que o anjo tirasse a pedra, não importa se tem guarda. Jesus, ele causou um terremoto ali para poder cumprir a verdade e a palavra que ele pregava. Louvado seja o nome do Senhor, pastor. Irmão João, o sinete do governador ali, Pilatos, ele teve força política para segurar Jesus dentro da sepultura? Não. A força bélica daquela época, a potência do exército romano, a força religiosa dos fariseus e dos sumos sacerdotes. Eu acho interessante que ali os sumos sacerdotes, os fariseus, eles já queriam, desde quando Jesus saiu pregar, falar, confrontar aquela religiosidade hipócrita que existia ali em Jerusalém. Eu vejo algo interessante, que
Jesus chegou a falar bem assim: aprendei de mim que sou manso, humilde de coração. Agora eu vejo que eles queriam pegar Jesus para matar, queriam pegar Jesus no erro, queriam pegar Jesus em alguma falha, não conseguiam. A intenção deles era tirar Jesus do caminho. Mas eles sabiam que tudo que Jesus fazia acontecia. Jesus repreendia os demônios e os demônios saíam. Jesus falava aos leprosos e os leprosos eram curados. Jesus falava ao morto e o morto se levantava. Eles não aceitavam que Jesus era o Messias. O medo deles também era que Jesus dizia bem assim: eu vou para a sepultura, vocês podem até me matar, mas eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. E o medo deles era o Jesus ressuscitar. Quando os soldados levaram a mensagem para os religiosos, quem sabe chegaram lá: olha, Jesus ressuscitou. Os religiosos, o sumo sacerdote, os sacerdotes e os fariseus perguntaram para eles: então passa o relatório aí, passa aí a ordem aí, como é que foi, bem detalhado. E eles passaram. Olha, nós estávamos de guarda, estávamos lá, nós estávamos ali de guarda, mas daqui a pouco houve um terremoto, houve um abalo, algo que nós não conseguimos confrontar. Houve um anjo desceu do céu, um anjo removeu a pedra. Ninguém pode contra os mensageiros de Deus. A glória que houve ali naquele lugar nos deixou quase mortos. Desmaiávamos ali, porque não resistimos à glória daquele lugar. Quem sabe aqueles religiosos começaram a olhar um para o outro. Começaram a olhar um para o outro. Quem sabe alguém falou: irmão João, era disso que nós temíamos. Aquele homem é o Messias, mas nós não podemos deixar vazar isso para a sociedade. Se nós deixar vazar isso para a sociedade, aonde vai a nossa credibilidade? Se nós deixar vazar isso para a sociedade, ninguém mais vai acreditar em nós, vão acreditar nesse homem. Esse homem já arrebatou multidões, esse homem já confrontou nós um monte aí. Agora que nós matamos, agora ele ressuscita, agora ele faz os guardas aí, nós temos que fazer alguma coisa. É interessante que ali nós vamos ver Satanás comissionar uma equipe, Satanás fazer a sua comissão. E olha que não foi pequena não. Nós vamos ver que agora eles pagam. Quem foi que pagou, pastor? Os mesmos que pagaram Judas, agora vão pagar os guardas. Os mesmos que pagaram Judas, agora vão pagar os guardas. Para quê, pastor? Para não deixar a verdade sair a público. Tem gente que tem medo de ouvir a verdade. Tem gente que até sai da igreja por causa da verdade. Tem gente que não suporta a verdade, prefere viver uma vida de mentira. Eu quero dizer que quem serve a Jesus anda na verdade, anda na luz, anda no caminho que vai para o céu. Olha só, presta bem atenção. Agora eles pagam uma grande soma de dinheiro a esses soldados para que eles espalhem uma mentira. Interessante como é que eles tentaram sufocar a verdade. Olha só que interessante, meu querido irmão. Compartilhe essa live, mande para mais pessoas que vocês puderem. Alguém precisa ouvir essa verdade. Eles tentaram sufocar a verdade. Nos dias de hoje nós vemos pessoas pagando para tentar sufocar a verdade, pagando pessoas que sabem da verdade. Olha só, primeiro, convocaram uma reunião. Os líderes convocaram uma reunião.
Quem sabe chegou no ouvido do sumo sacerdote, o sepulcro foi aberto hoje. Jesus não está mais lá. Jesus foi ressuscitado. Meu Deus, e agora? Chama o chefe da guarda aí. Não chama o chefe da guarda não, irmão João. Irmão João é técnico de segurança, irmão. Técnico de segurança. Chama, reúne aí todo mundo, todos que estiverem envolvidos ali, reúne todo mundo aí. Chama os guardas os guardas que entregaram o serviço e os guardas que foram lá receber o serviço. Chama todos aí, chama o capitão, chama o centurião, chama todos aí, chama todos, faz uma reunião aí. E a reunião é secreta. É uma reunião sem imprensa, se fosse os dias de hoje. Entendeu? Desliga celular, se fosse nos dias de hoje. Não pode ter imprensa, não pode ter nada. Chama todos aí, vamos fazer uma reunião aí. O que aconteceu? Olha os guardas testemunhando. Fala aí o que aconteceu. Estávamos lá no sepulcro, certa hora. Daqui a pouco veio o anjo, daqui a pouco veio o terremoto, daqui a pouco a pedra foi removida e o Cristo que estava lá saiu glorificado, meu Deus. E vocês não impediram? Vai impedir o quê? Você vai impedir o quê? Quem é que consegue se levantar contra Deus e a sua glória e a sua palavra, meu querido irmão? Ou a verdade? Foi feita uma reunião, montaram uma estratégia. A comitiva de Satanás, a comissão satânica, sempre que é contra a verdade, vai estar em reunião, montando uma estratégia contra quem? Contra os cristãos, contra a igreja, contra os obreiros, contra quem quiser. Essa comissão é do inferno. Importa quem for, se está contra a palavra, contra o cristianismo, é a comissão de Satanás. Montaram uma estratégia. Que estratégia é essa, pastor? Decidiram agora ali não acreditar no que aconteceu. Mas o que aconteceu, irmão Fábio, era uma verdade. Eles viram com os próprios olhos. Eles viram com os próprios olhos. Eles viram o anjo, a pedra ser removida, Jesus sair lá de dentro. Eles viram. Não, mas nós temos que falar ao contrário. Montaram uma comissão ali. Entraram num acordo. Pastor, os chefes religiosos ali entraram num acordo. Acordo com quem? Acordo com os soldados, meus queridos irmãos. Mas os soldados viram a verdade, sim. Mas quantas pessoas hoje que conhecem a verdade, mas negociam a verdade, se vendem pela verdade, subornam por causa de não aceitar a verdade, preferem o dinheiro. Presta atenção, meus amados irmãos. Essa é a comitiva, a grande comissão de Satanás. Vamos para o segundo tópico. A comissão de Satanás, ela tem algumas qualificações. Primeiro, ela é uma comissão contraditória. É uma comissão contraditória. A comissão de Satanás é uma comissão contraditória. Nós vimos que a comissão de Satanás, ela é mentirosa. E agora ela é uma comissão contraditória. Por que contraditória? Olha só que interessante. Irmã Kevin, os soldados chegaram para o sumo sacerdote, os chefes ali da sinagoga, do templo, chegaram para eles e falando a verdade. Mas os chefes da religião ali, eles não aceitaram a verdade. Então eles formaram uma comissão da mentira. Mas a mentira tem perna curta. A mentira não vai muito longe. A comissão da mentira é questão de tempo para ela ser revelada com a verdade. Quando os fariseus diziam, ele não vai sair da sepultura, a sepultura está lacrada, a sepultura está guardada, a sepultura está vigiada. Quando eles estavam ameaçando os cristãos, que estavam falando, ele vai ressuscitar, não vai ressuscitar, ele vai ressuscitar, então vamos ver. E a verdade sempre prevalece. Quanta pessoa sai mentindo hoje por aí,
Mas a mentira, ela tem perna curta. A verdade sempre aparece. Olha só, irmão Fábio. A mentira, ela é manca. A mentira, ela não pode ficar de pé diante da verdade. Tá? Não pode ficar de pé ali diante da palavra do Senhor. Eu vejo os guardas, eles estavam acordados, porque deixaram os discípulos roubarem o seu corpo. Por quê? O que diz o versículo 13 ao 15, irmão Fábio? Lê para nós aí. Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos, e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus, até o dia de hoje. Olha só que interessante. Eu não falei que fizeram uma reuniãozinha? Falei, né? Eu não falei que fizeram ali um negocinho ali, por debaixo dos panos? Falei. Conseguiram comprar os soldados que sabiam da verdade. Fizeram a reunião, entraram num acordo. Que acordo foi esse, pastor? Primeiro, eles falaram toda a verdade para os religiosos. Agora os religiosos agora fazem a cabeça dele. Olha só que interessante. Eles foram induzidos a falar. Colocaram dinheiro nas mãos dos soldados. Hoje, o que nós encontramos hoje? Pessoas, mas não fazem nada se não for através de suborno, tá? Olha só que interessante. Pessoas que têm consciência, pessoas que têm moral, pessoas que são do bem e de Deus, não aceitam o suborno. Falam a verdade. Não importa se vai passar por alguma punição ou não, eles falam a verdade. Agora eu acho interessante que eles deram aos soldados muito dinheiro. Provavelmente deram mais dinheiro do que deram para Judas. Judas recebeu quantas moedas de prata? Irmão Fábio? 30 moedas. 30 moedas de prata. Olha só. Agora eu vejo aqueles soldados que conhecem a palavra, que conhecem a verdade, sabem a verdade. A moral dos sumos sacerdotes está na mão daqueles soldados. Agora eu vejo aqueles soldados começar a fazer chantagem com a religião. Pastor, quantas pessoas religiosas hoje, que por causa de não falar a verdade, não viver a verdade, estão sendo aí subornados, chantageados. Quem fala a verdade não está na mão de chantagista. Quem fala a verdade tem compromisso com o céu e não com o homem. Quem fala a verdade não teme a morte. Quem fala a verdade não vai ter medo de ser constrangido nem pela lei, nem pelo homem, nem por patrão, nem por ninguém. Você serve a Jesus e é somente a Ele que você vai defender. Agora eu vejo aqueles soldados que não estavam nem aí para a verdade. O negócio deles era o dinheiro. E deram o que eles queriam. Mas com certeza pediram muito dinheiro. Pediram uma grana boa. Agora nós vamos estar feitos. Agora eu nem vou precisar mais ser soldado. E quem sabe? A Bíblia não diz isso. Mas eu penso. Porque a Bíblia diz que deram muito dinheiro para aqueles soldados. Muito dinheiro. Não é 30 moedas de prata, não. É muito dinheiro. Esses príncipes de sacerdotes, eles também amavam o dinheiro. Assim como a maioria das pessoas hoje. Entendeu? Quantos que são mercenários, não são evangelistas, mas são mercenários hoje, porque não tem quem pague, não estão fazendo a obra do Senhor. Mas os verdadeiros, os homens que têm chamada, os homens que têm visão, os homens que têm Deus, a visão da verdade, eles não pararam.
E nem com medo eles não estão. Por quê? Porque eles estão na dependência dele e não do homem. Pastor, agora eu vejo os soldados receberem aquela grande quantia de dinheiro. Eu imagino, irmão João, os soldados falarem para o sumo sacerdote e para o sacerdote: é fácil. Vocês não vão pagar nada para nós? Nós vamos falar o que nós vimos. O que você viu? Ah, eu vi o anjo vir do céu, remover a pedra. Eu vi Jesus ressuscitado. Eu vi Jesus encontrar as mulheres ali no jardim. Nós vimos tudo. E é só nós falar. Nós não teremos problema. Quem tem problema é vocês. É vocês que quiseram matar ele. É vocês que não querem que ele ressuscite. É vocês, é vocês. Não, nós temos que abafar esse caso aí. Nós não podemos deixar esse caso sair para a sociedade. Quantas pessoas hoje tentam abafar a verdade, mas não adianta, irmão. A verdade, ela aparece. Olha só. Eles deram aos soldados, provavelmente, o que eles pediram, não o que eles queriam. Presta bem atenção, meus amados irmãos, que Jesus, olha só, irmão Fábio, Jesus, quem calculou o valor de Jesus foi os sacerdotes. Porque era eles que davam o valor pela ovelha. Era eles que estipulavam o valor da ovelha. Então, quando Judas foi lá e falou: olha, o que vocês me dão? O que vocês me dão para que eu entregue Jesus? O sacerdote olhou: se é o quê? Eu sou discípulo de Jesus, mas estou aqui entregando Jesus. Ok. Traíra não vale nada. Você sabia disso? Nunca confia em alguém que te trai. Traíra não vale nada. Uma pessoa que trai é uma pessoa que ela é uma pessoa ingrata. E Judas foi um ingrato. Não ganhou muita coisa. Entendeu? Não soube também usar aquele dinheiro, porque o dinheiro da traição não te traz bênção. Agora eu vejo, o Judas foi lá, e quem deu valor para Judas foi sacerdote. Mas agora eu vejo os soldados indo lá. Agora os sacerdotes não tem como dar o valor. Olha só, vou te dar 30 moedas de prata. Não, senhor, não quero por 30. Por 30 eu vou falar. Não, 30 não. 30 eu vou falar. 50, não, também 50 muito pouco. 100, muito pouco. 200, muito pouco. A Bíblia fala que os sumos sacerdotes ali, eles tiveram que dar muito dinheiro. Rapaz, isso ali foi... A mordida foi grande, entendeu? Quiseram comprar a morte de Jesus. Eles sentiram, pastor, Jesus, ele entrou no templo, ele meteu ali o chicote nos cambistas, nos sumos sacerdotes, nos sacerdotes, que eles se aproveitavam ali das pessoas que estavam ali de boa fé fazendo sacrifício. Agora queriam se aproveitar também. Ei, o próprio Satanás prepara alguém para ir lá fazer eles beber do próprio veneno. Os soldados agora vão lá e simplesmente diz: o preço é nós que vamos dar. Nós queremos muito dinheiro para sair falando essa mentira por aí. Muito. Fecharam o acordo. Pronto, a comissão satânica está feita. Agora vai a equipe de Satanás pregar as mentiras. Vamos lá então? Mas o que eles fizeram? Fizeram uma mentira contraditória. O que eles falaram para os soldados? Olha só, eu vou colocar a palavra na sua boca. Entendeu? O que você vai falar é o que nós vamos falar para vocês. Meus queridos irmãos, a mentira que foi espalhada naqueles dias veio da boca de religiosos. Veio da boca de homens que trabalhavam no templo. Não veio de pessoas que não eram religiosas. Veio de pessoas que eram para representar a palavra, representar a santidade. O suborno veio de religiosos. Pastor, que palavra pesada. É Bíblia. Meu compromisso é com a palavra. Meu compromisso é com a palavra. Presta atenção no que nós vamos falar agora. Um outro ponto interessante é que a comissão de Satanás, ela é uma comissão vulnerável. Por que comissão vulnerável, irmão Fábio?
Primeiro, capítulo 28, versículo 14. Lê para nós aí, irmão João. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Olha o medo dos sacerdotes. Olha o medo dos religiosos. Meus queridos, se isso chegar a cair no ouvido do governador, ele vai acabar com nós. Por quê? Porque nós pedimos para ele entregar o Jesus para nós. Nós pedimos para matar. Nós falamos que esse camarada era um falso. Nós falamos que ele era um falso profeta. Nós falamos tudo para os governos. E agora o governo vai ver que tudo que esse homem falou era verdade. Se lembra do centurião lá na cruz? Quando a terra tremeu, Jesus pregado na cruz, ele foi o primeiro a reconhecer. Verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Ah, pastor, você está prestando atenção na profundidade que tem essa palavra? Compartilha essa live aí. Compartilha. Olha só, meus queridos irmãos. Irmão Fábio, os soldados receberam uma grande soma de dinheiro para anunciar uma mentira. E receberam a promessa de proteção dos agentes do suborno. Sabe o que eles fizeram? Olha, você pode ficar tranquilo, que se cair no ouvido de Pilatos, vocês como soldados do governo, vocês não vão ser punidos. Não, nós vamos aí inventar uma mentira. Vamos dizer que os cristãos roubaram. Pronto. Que os cristãos foram lá e roubaram. Vocês estavam dormindo e vocês foram... Irmão, misericórdia. A mentira, ela tem perna curta. E não adianta os mentirosos dizer, pode fazer que ninguém vai descobrir. Entendeu? Você que gosta de viver em pecado, você que gosta de viver fazendo coisa escondida, escondida do teu esposo, escondida da tua esposa, escondido dos teus pais, escondido do teu patrão. Ei, a mentira, ela aparece. Não adianta. Ah, mas alguém vai me proteger, eu vou ter um álibi. A pessoa vai dizer que eu estava lá, Irmão, não vai dar certo. Não deu certo aqui. Os sumos sacerdotes falaram para os soldados bem assim, irmão João. Se alguém questionar vocês, pode falar, mandar falar comigo. Tá, vocês não vão ser punidos, tá tudo certo. Fiquem tranquilos. Mas eu quero dizer para você que em Jeremias diz bem assim, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Ah, irmão, uma quadrilha, sempre alguém vai dar com a língua nos dentes. Alguém vai dar com a língua nos dentes. Aonde há mentira, imagina onde há verdade. Agora presta atenção, irmão Fábio. Olha só. Ainda que livre os malfeitores da mão da punição do governo. Porque eles deixaram sair o ladrão, deixaram sair lá Jesus da sepultura, não vigiaram, dormiram no ponto lá, sei lá. E olha aqui, é tão contraditória, irmão Fábio, essa desculpa que os sumos sacerdotes, os sacerdotes colocaram na boca dos soldados. Olha, dizem que os cristãos foram lá, roubaram o corpo, e vocês estavam dormindo na hora. Irmão, se os soldados dizer que eles estariam dormindo na hora, era pena de morte. Olha a história do carcereiro de Filipos. Quando Paulo e Silas, lá em Atos capítulo 24, versículo 16, Paulo e Silas estavam presos, orando e cantando, adorando. Daqui a pouco houve um terremoto, as portas se abriram. Eles não saíram, mas apareceu um carcereiro desesperado, com a espada no pescoço. Por que ele queria tirar a sua vida? Porque ele sabia que se um ladrão tivesse escapado, ele ia morrer. Não tinha perdão. Então, peraí, pastor. Se os soldados dissessem que eles estivessem dormindo, olha a contradição aí. Eles iam ser punidos pelo governo. Pilatos ia punir eles. Então, o que eles disseram? Olha a mentira. Os sumos sacerdotes ali, os sacerdotes falaram bem assim, diga que os cristãos roubaram.
diga que os cristãos roubaram. Aí eles vão cair em cima dos cristãos. Irmão Fábio, o que você diz isso? Pastor, é interessante essa contradição que eles mesmos se contradizem, né? No engano, na mentira. A palavra do Senhor diz lá em João 8:44 que o diabo é o pai da mentira. E eles começam com a mentira, eles se contradizendo, porque vão dizer, igual foi lido aqui, que vieram de noite, que roubaram, mas a gente vê lá no versículo 4, onde foi lido aqui, no versículo 4, que vão dizer que os guardas, com medo deles, ficaram muito assombrados e como mortos. Como que eles vão dizer alguma coisa se eles estavam assombrados, se eles estavam com medo, se eles estavam como mortos? Eles não têm como dizer nada. Então eles vão se contradizer aí, e ainda por cima vão ouvir ali recomendações do sumo sacerdote, vão ouvir recomendações daqueles que deveriam pregar a verdade, mas estão corrompidos, estão ali, se deixou se levar pela ganância do dinheiro, e vão inventar esse tipo de mentira, né? E vão dizer que os discípulos vieram e eles estavam dormindo à noite. Mas quem está dormindo também não consegue ver nada. Quem está dormindo, a gente vê e conhece a história lá do Eutico lá, que foi indo para a janela, não estava prestando atenção e caiu. Quem está dormindo não consegue prestar atenção no que está acontecendo. Quem está dormindo não consegue ser testemunha de nada. Quem está dormindo não consegue saber a hora da volta do Senhor Jesus Cristo, pastor. Então eles se contradiziam ali, e ainda, como o senhor falou ainda ali, tiveram confiança no sumo sacerdote, aqueles que estavam corrompidos, aqueles que se contradizeram ainda, e ainda eles vão pedir para os soldados ter confiança deles, né, que eles estariam ali conversando com Pilatos ali, que então ficaria tudo certo, tudo bem ali com eles, né? É interessante isso daí. E a palavra do Senhor diz lá, como o Senhor falou em Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem. Por isso que nós temos que examinar, estudar, nos dedicar em acompanhar a palavra do Senhor e saber que o nosso socorro, a nossa força, ela vem do Senhor, como diz lá no Salmo 121. Interessante, irmão Fábio, que tem gente que confia na mentira hoje. Tem gente que confia em mentira. A palavra da verdade está sendo pregada, você tem a Bíblia aí na sua mão, mas você prefere acreditar na mentira. Você prefere acreditar em pessoas que não têm testemunho, do que acreditar em pessoas que pregam a verdade. Você prefere investir em pessoas que mentem, do que investir em pessoas que pregam a verdade. Olha só que interessante. A comissão vulnerável aqui, um outro ponto na comissão de Satanás, na comissão, aqui a comissão que é de Satanás, ela é uma comissão motivada pela ganância. Pastor, quantas pessoas esganadas nós temos hoje? Tem? Presta atenção, capítulo 28, versículo 15, lê para nós, irmã Kevin. Olha só que interessante, 28 de Mateus, capítulo 15. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até ao dia de hoje. Irmão, quando há um suborno, e o suborno te satisfaz, você faz qualquer coisa. Você faz qualquer coisa. A pessoa que não tem caráter, a pessoa que vive na mentira, a pessoa que é escravo do dinheiro, ela faz qualquer coisa pelo dinheiro. Nós vemos pessoas hoje que aceitam dinheiro para roubar, aceita dinheiro para matar, faz qualquer coisa, aceita dinheiro para mentir, aceita dinheiro para matar pai, para matar mãe, faz qualquer coisa pelo dinheiro. Aqueles soldados, eles aceitaram o suborno e foram obrigados a falar o que lhe falaram para eles falar. Olha só que interessante. Eles pelo dinheiro. Diz que Cristo foi traído por dinheiro. E por dinheiro a verdade sobre a sua ressurreição também foi escondida. Entendeu? Agora eu vejo algo, tanto quanto foi possível. Aqui nós vamos ver que o vetor
que o governou os soldados romanos a serem atalaias da mentira foi o amor ao dinheiro. Quantas pessoas hoje que amam o dinheiro e são escravos da mentira? Por causa do dinheiro você negocia e faz calote. Por causa do dinheiro você sonega impostos. Quantas pessoas hoje pregam a verdade, mas andam sonegando por aí, né? Mas quer pregar a verdade, mas sonega o imposto por causa do dinheiro. Que tipo de testemunho você está dando? Pastor, que palavra forte, mas é a verdade, irmão. E nós temos que falar a verdade e viver a verdade, caso contrário, não vai dar certo. Presta bem atenção. Aqui eles foram subornados, venderam-se, trocaram-se ali, tornaram-se mensageiro de uma falácia para oferirem o lucro. Pastor, tornaram-se mensageiro da mentira, só para receber algo a mais. Não se contentaram com o que recebiam, não se contentaram com o salário de soldado, não se contentaram com o salário justo. Não, eu quero mais. Quantas pessoas que não se contentam com o que recebem vão para a mesa de jogo arriscar sorte no jogo e perdem todo o salário lá no jogo? Quantas pessoas que não se contentam com o que recebem vão roubar, não se contentam com o que recebe, passa a perna no seu amigo, no seu próximo? Não se contentam com o que recebe, se matam em trabalhar, abandonam a família, abandonam a esposa, abandonam os filhos, só porque não se contentam com o que recebe. Pastor, olha só, afirmam aqui que em troca de dinheiro os soldados abandonaram a honra profissional. Eles eram soldados honrados, eles eram pessoas honradas, eles eram pessoas ali que diante do militar romano, eles eram tidos como pessoas que falavam a verdade, e agora macularam a sua honra por causa de dinheiro, macularam a sua honra só porque não tiveram coragem de falar a verdade, macularam a sua honra só por causa de notas de dinheiro. Quantas pessoas hoje andam maculando a sua honra por causa de 10, 12, 20, 50, 100 mil dólares? Maculam a sua honra, não querem falar a verdade e vendem a mentira. Maculam o seu ministério, maculam a sua família, maculam sua profissão. Não tem coragem de falar a verdade, não tem coragem de enfrentar grandes pessoas que vivem mentindo, preferem serem subornados. Aqueles soldados, eles foram subornados. A primeira coisa que eles decepcionaram foram eles mesmos, decepcionaram a si mesmo, acharam que estavam ganhando, irmão João, mas saíram perdendo. Você pode ser pobre, querido, você pode ser pobre, mas você tem algo de valor. Algo de valor, irmão Fábio. Algo de valor, irmã Kevin. É a consciência e a honra de não negociar a verdade, custe o que custar. Quantas pessoas podem chegar para você e tentar lhe subornar para que você pregue ou não pregue? Pastor, não prega sobre isso aí, porque a igreja vai esvaziar. Não prega sobre isso aí, porque pessoas vão sair da igreja. Não prega sobre isso aí, porque você vai constranger. Dane-se! Nós temos que falar a verdade. Doa quem doer. Nós não devemos negociar a verdade. Sabe quando Satanás chegou lá com Jesus, lá no monte? Satanás queria negociar com Jesus. Mateus capítulo 4, o que diz lá? Tudo isso te darei, se prostrares? E Jesus falou o quê? Eu não dependo disso.
meu reino não é desse mundo. Aquele que me enviou, Ele vai me manter, Ele vai cuidar, Ele vai me proteger, Ele vai me direcionar. Irmão, quantas pessoas hoje vêm tentar fazer você na chantagem? Quantas pessoas se desviaram pela chantagem? Quantas pessoas procuraram o caminho da mentira e não o caminho da verdade? Se corromperam. Eram pessoas de moral, pessoas de caráter, mas não venceram o desejo ao dinheiro, ao poder. Se corromperam. E nós vamos ver aqui que eles foram subornados. Entendeu? A grande decadência. Que os soldados aceitaram o suborno e fizeram circular tão amplamente a história tramada que eles continuavam sendo propaganda entre os judeus nos dias em que os evangelistas estavam escrevendo ali. Primeiro, sabe o que eles falaram? Sabe o que eles falaram? Eles falaram para os soldados dizer bem assim, olha, está lá no capítulo 28 e 13, lê para nós, irmão João. Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. Primeiro, vieram, sabe o que vocês vão falar? Irmã Kevin, sabe o que vocês vão falar? Fala pro povo aí de fora, porque isso aí vai cair a notícia, amanhã vai todo mundo lá no cemitério, e tá lá com a sepultura aberta, mas sabe o que vocês falam? Tá aqui um monte de dinheiro para ti, você vai falar o que eu lhe mandar. Entendeu? Quem não é subornado, não fala o que manda. Você vai falar o que eu mandar. Diga que de madrugada vocês veio os discípulos, entendeu? Veio os discípulos e vocês dormindo, eles furtaram. Eu estava conversando com um advogado muito inteligente essa semana e eu perguntei para ele o que aconteceu realmente no lado jurídico, lá na sepultura de Jesus. Ele falou bem assim, pastor, olha só, versículo 13 diz bem assim, os sacerdotes falaram, ide e dizei. Dizei o quê? Dizei o quê? Ide e dizei assim, nós dormimos e os cristãos vieram ali e arrombaram e roubaram o corpo. Roubaram o corpo. Aí eu fui perguntar, existem dois tipos de crime, o roubo e o furto. O roubo é um roubo seguido de violência e com grave ameaça. No roubo, você vê quem está te roubando. No roubo, você presencia o flagrante. Mas há o furto. O furto é realizado, entendeu? Na surdina, sem você perceber, entendeu? Sem conhecimento de quem está te roubando. Quando você viu, você sentiu falta da tua posse. O que aconteceu ali? Ali, foi um roubo ou foi um furto? Se eles dormiram, foi um furto. Mas espera aí, pastor, se foi um furto, aí nós vamos ver, presta atenção, nós vamos ver os soldados e os sacerdotes se contradizendo. Por quê? Porque um furto você não viu. Irmão Fábio, um furto você não vê. Um furto ali, e eles mesmo falando no versículo 13, eles estavam dormindo. Olha que mentira mal contada. Como é que eles viram tudo acontecer e agora estão dizendo que eles estavam dormindo? Uma pessoa que estava dormindo não pode ter visto um anjo, não pode ter visto o anjo remover a pedra, não pode ter visto Jesus sair dali, não pode. Olha que mentira mal contada. Se eles estavam dormindo, tá vendo? Se lembra que ali os sacerdotes falaram bem assim, olha, não se preocupa com o Pilatos,
porque nós vamos trazer a proteção para você. Por quê? Porque eles sabiam que se eles dissessem que estavam dormindo na hora do serviço, eles iam morrer. Outra coisa que nós vemos aqui ainda foi que a comissão de Satanás, a comissão da mentira, é uma comissão fracassada. Por que fracassada, irmão Fábio? Pastor, como o senhor está falando e como o senhor está dizendo aí, né? Eles não poderiam falar que estava dormindo, porque senão seriam ali culpados, seriam ali acusados ali. Eles não poderiam estar falando que foi um furto, senão eles, por estar ali de guarda, como nós vimos lá no versículo 4 ali, que eles foram colocados ali até uma guarda especial ali. Então eles não poderiam falar que foi um furto que eles não viram, teriam que dizer que foi um furto que eles viram, que eles não conseguiram de maneira nenhuma impedir, que eles não estavam ali, mas eles não puderam fazer nada. Então a gente vê um fracasso total ali, já desde a partir do versículo 13 ali, onde fala da farsa, da mentira deles ali, onde fala do engano, onde fala da propina, onde fala do dinheiro ali. Então vai juntando tudo, e teve até uma palavra aqui que nós aprendemos aqui no último call que o pastor Ismael falou. Ele falou que tem 3 coisas que tem acabado com o ministério do homem de Deus lá no Brasil, e uma delas inclui dinheiro. Ele falou que é dinheiro, é fama e é mulher. E a gente vê voltado aqui na palavra, que como isso tem destruído a vida do homem de Deus, como isso tem destruído. A gente vê aqui sumos sacerdotes, pastor, tentando induzir os soldados à mentira, sumos sacerdotes ali comprando, pagando, subornando para que uma mentira seja propagada. E a gente vai ver aqui no versículo 3, onde a irmã que me leu aqui, que é um fracasso total, pastor, onde começa na mentira, vai na mentira, não adianta pagar, não adianta subornar. As pessoas vão ver que não tem ali João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Precisa da verdade, precisa da palavra. Como o senhor falou, doa quem doa. Nós precisamos de palavra, nós precisamos conhecer a verdade. Então a gente vai ver que tem um fracasso total. Onde não tem a verdade sendo pregada, tem fracasso com certeza, pastor. Olha só, eu vou compartilhar com o irmão João aqui. Irmão João, as mulheres foram ao sepulcro, não viram Jesus lá no sepulcro, viram o anjo. O anjo falou: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Ide anunciar. As mulheres, a intenção delas, irmã Kevin, era sair para anunciar aos seus irmãos, discípulos, que Jesus anunciou, que Jesus ressuscitou. Mas elas não tinham visto Jesus ainda. Quando elas viraram para ir, para anunciar, Jesus se apresenta para elas. Mas elas iam anunciar sem ter visto. Acreditaram sem ver. E a Bíblia diz: bem-aventurado sois vós, que creram sem ver, do que precisasse ver para quê? Agora, eu vejo 2 comissões ali, entendeu? Olha só que interessante. O que eu vejo interessante aqui é que, além disso, um soldado romano, se fosse para ele dizer que estava dormindo, ele preferia morrer ou cometer suicídio. Olha a honra de um soldado romano. Olha a honra que eles mantinham. Para não manchar a sua honra, ele preferia, olha o carcereiro de Filipe, lá em Atos 16 e 27. Ele sabia que ele ia ser punido, ele preferia tirar a sua vida do que passar pelaquela vergonha, constrangimento de pagar ali uma punição. Vamos parar de falar da comissão fracassada? Vamos parar de falar da comissão de Satanás? Porque não vale nada essa comissão. Se você vê alguém mentindo aí, falando alguma coisa aí, fazendo grupinho aí, cuidado. É a comissão do inimigo. Vamos falar da verdadeira comissão. A comissão de Jesus. Vamos lá então? Mateus capítulo 28, versículo 16. Nós vamos ver a comissão. Uma comissão. A grande comissão de Jesus. Capítulo 28, versículo 16 a 20. Nós encontramos a comissão de Jesus.
Entendeu? Ali o escritor, ele ressalta o último parágrafo do Evangelho, capítulo 28, 16 a 20. O que nos diz ali, irmão João? Capítulo 28, versículo 16. Só o 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Pastor, olha só, a comissão de Jesus, ela tem orientação. Quem é comissionado por Jesus? Ele é obediente, entendeu? Existem os comissionados, mas existem os obedientes. Os desobedientes receberam comissão, mas não estão fazendo o que Jesus mandou fazer. Agora eu vejo a comissão, eles ir para onde Jesus mandou ir. Jesus falou que ele se encontraria na Galileia, entendeu? Quando Jesus encontra as mulheres, Jesus fala para as mulheres bem assim: olha, vão lá, avisam os discípulos que eu encontro eles lá na Galileia. Pastor, por que não em Jerusalém? Uai, porque não é onde você quer, é onde Jesus quer. Tem muita gente que quer fazer a obra, mas do jeito do homem. Ei, a obra tem que ser feita do jeito de Deus. É da maneira dele, da vontade dele, na direção dele, como ele colocou, como ele mandou. Hoje nós vemos muita gente, muito povo, fazendo culto, fazendo muitas coisas, mas eu não vejo nada nos cultos dos apóstolos. Alguns comportamentos, determinados cultos, algumas heresias que está tendo dentro das igrejas hoje. Pastores trazendo não sei da onde, entendeu? Heresias para dentro das suas igrejas, ensinando o seu povo com coisas que não têm base bíblica. A doutrina dos apóstolos, a igreja primitiva não tinha esse monte de coisa, mas hoje as igrejas têm. Ah, pastor, mas se nós não fazer isso, nós não vamos conseguir os jovens dentro da igreja, nós não vamos segurar. Irmão, se a palavra não segurar, não vai ter ninguém que segure. Se a verdade não segurar, não vai ter ninguém que segure. Agora eu vejo Jesus falar para as mulheres: avisa os discípulos que eu quero encontrar eles lá na Galileia. Entendeu? A comissão de Jesus agora estava com 11, mas tinha 12. Mas um já pulou fora, um já traiu, um já se vendeu. A intenção desse um nunca foi seguir a Jesus porque amava Jesus, mas foi seguir a Jesus pelas coisas que Jesus fazia ou dava. Entendeu? Por isso que chegou uma hora que ele não venceu mais. Ele foi obrigado a se revelar. Judas se revelou. Judas foi revelado ali. Judas, todo mundo viu o seu fracasso. Judas não teve força para se arrepender. Judas, o seu final foi o suicídio. Por quê, pastor? Porque traiu o mestre com dinheiro. Mas a comissão de Jesus, os comissionados de Jesus, nós vamos ver a comissão de Jesus começando lá no capítulo 10 de Mateus. Capítulo 10 de Mateus, Jesus chama os discípulos. No capítulo 10 de Mateus, Jesus envia os discípulos. No capítulo 10 de Mateus, Jesus fala: ide por todas as cidades, por todas as vilas, por todas as províncias. Eu vejo Jesus direcionando os discípulos a fazer a obra em casa primeiro. Tem tanta gente que em casa não quer fazer nada, mas quer sair por aí pregando, quer sair por aí cantando, em casa não quer fazer, mas quando vai lá no... Entendeu? Jesus ensinou os seus discípulos a trabalhar em casa primeiro, a fazer a sua obra em casa primeiro, a evangelizar sua família primeiro, a evangelizar os seus discípulos primeiro, a ganhar sua cidade primeiro para Jesus, para depois, no capítulo 28, eu vejo Jesus enviando os seus discípulos a todas as nações. Algo interessante nós aprendemos aqui, entendeu? Muito interessante. E nessa comissão aqui, a grande comissão de Jesus, eu vejo aqui quem comissiona, ele tem competência
competência para manter os seus comissionados na obra. Entendeu? Aqui eu vejo a competência do comissionador. A competência como, pastor? Que contraste aqui nós vemos havia nessa cena. Primeiro, os gemidos do Getsemane e com a escuridão do Gólgota. Eu vejo aqui, Jesus ele afirmou a sua onipotência sobrenatural e universal. Entendeu? Pastor, mas eu vejo no capítulo 28, versículo 18, lê para nós lá, irmão Fábio. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Pastor, olha só que interessante, irmão João, irmão Kevin, irmão Fábio, e você, meu querido ouvinte, está aí assistindo essa live, esse estudo bíblico, compartilhe essa live, compartilhe. Olha só que interessante, existe um momento que você tem o teu particular com Deus, com Jesus, entendeu? Quando Jesus, ele saiu da sepultura, ele teve momentos em particulares com algumas pessoas, mas Jesus não quer só o particular, Jesus quer o coletivo também. Jesus se encontrou com os discípulos e falou: vão adiante. Se encontramos em Jerusalém, na Galileia. Jesus encontrou as mulheres e falou: avisa e manda todos a Galileia, que nós vamos se encontrar lá. Todos os discípulos, não só os 11, mas muita gente foi para a Galileia. As mulheres, todos eles. Por quê, pastor? Porque existe a hora do teu particular com Deus, mas existe a hora que Deus quer falar conosco em coletivo, falar conosco na igreja, falar conosco no rebanho, falar conosco quando nós estamos juntos com os nossos irmãos. Ah, pastor, mas eu vou servir a Deus em casa, porque eu também tenho Deus no coração. E onde é que está? Ide a Galileia. E onde é que está? Vai lá com os teus irmãos. E onde é que está a comunhão? E onde é que está os teus irmãos ali? Teve muitas pessoas que não foram a Galileia, mas teve aqueles que foram a Galileia. Chegaram lá, Jesus chega a Galileia, fala lá para os seus discípulos. O que Jesus fala para os seus discípulos? Jesus se revela. Jesus revela a sua divindade, revela o seu poder, revela a sua competência de manter, cuidar dos seus enviados. Ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, se vocês me obedecerem e falarem o que eu falo, e dizerem o que eu digo, e obedecer o que eu mandar vocês fazer, pode ter certeza, a minha palavra não volta vazia. Mas precisa estar em obediência. Você precisa estar na dependência de Deus, na direção de Deus, no lugar onde Deus mandou você ficar, não onde você quer ficar. Tem gente que troca de igreja como troca de roupa. Ah, não estou aqui por causa de fulano, não estou lá por causa de Beltrano. Irmão, se você olhar a palavra do Senhor, você vai ver que o problema está em você. O problema está em você. Está que nem os sumo sacerdote, não aceita a verdade, prefere patrocinar alguém para falar mentira. Mas a verdade, ela vem à tona. A verdade, ela aparece. Deus não precisa ficar subornando ninguém, não. A palavra dele, ele mantém, ele é poderoso. Se ele diz que vai ressuscitar, ele vai ressuscitar, irmão João. Se ele diz que ele vai abrir as portas, ele vai abrir as portas. Se ele diz que ele vai abençoar, ele vai abençoar. Pastor, por que a palavra não se cumpre? Você está fora do teu lugar. Você está fora do lugar. E é interessante isso. Olha só que interessante. Nada existe fora do controle do soberano Deus. Nada. Muitas vezes a gente pensa, está tudo fora do controle. Está tudo fora do controle, pastor. Esse coronavírus que está na Austrália, que está no Brasil, está no mundo. Meu Deus, vamos orar, irmão. Esse coronavírus aí, não veio da parte da China. Esse coronavírus aí não veio da parte do homem. Esse coronavírus é permissão de Deus.
permissão de Deus. Assim como as pragas no Egito foi permissão de Deus. Dá uma olhada se o povo de Israel sofreu alguma coisa. Não, o povo de Israel tinha sangue nos umbrais. O povo de Israel tinha comunhão e obediência. Tem muito crente hoje que está com medo. Está com medo. E não adianta ter a conta cheia não, irmão. Não adianta você ser o cara. Não adianta você ter o teu conforto. Não. Quantas pessoas hoje só serviam a Deus dentro de palacetes? Hoje nem sair de casa não podem. Agora traz para cá os fiéis a Deus, os que têm visão na chamada, os comprometidos com a obra. Não importa, eles estão na ativa, eles estão confiantes, eles têm sangue nos umbrais, eles têm cordeiro, eles estão em comunhão, eles estão em oração, eles sabem que a qualquer momento as trombetas podem tocar e Jesus arrebatar a sua igreja. Eles sabem que tudo isso aí é cumprimento da palavra. Eles não têm medo, porque Jesus vai pegar de surpresa somente os que estão desapercebidos. Agora traz para cá. Jesus fala lá no monte para todos que estavam lá: todo poder, toda autoridade. Versículo 18, capítulo 28, Jesus diz bem assim: portanto, ide, ensinai todas as nações. Agora está diferente do capítulo 10. Capítulo 10, Jesus fala: ide pregar nos vilarejos, ide pregar nas cidades, ide pregar aí nas aldeias. Capítulo 28, agora Jesus manda mais longe: ide a todas as nações. Agora Jesus comissiona, agora Jesus dá poder, agora Jesus prepara, agora Jesus envia, agora Jesus mantém, agora Jesus suporta, agora Jesus protege. Pastor, se fosse um homem que tivesse mandado nós vir para a Austrália, eu não viria. Mas foi Deus que nos trouxe a essa nação. Mas quantas pessoas vieram a essa nação, dizendo que vieram com um ministério, dizendo que vieram abrir igreja, dizendo que vieram fazer missão, mas a visão deles é o dólar, não é almas não. Olha só que interessante quando eu vejo a comissão levantada por Jesus. A comissão levantada por Jesus é uma comissão que foi levantada para pregar a verdade. A comissão levantada por Jesus é uma comissão que tem a proteção de Deus. E a Bíblia diz, irmão João: ai daquele que tocar num dos meus pequeninos. Algum estudo aí atrás que nós demos aqui sobre Sodoma e Gomorra, irmão Kevin, nós vimos que os habitantes de Sodoma e Gomorra, os reis de Sodoma e Gomorra, confrontaram com Abraão. Quem era Abraão? Abraão era amigo de Deus. O que aconteceu? Ah, pastor, Deus mandou fogo do céu, enxofre, e destruiu aquela terra toda. Aí nós vemos hoje pessoas fazendo piadinha com coisas de Deus. Vemos aí o carnaval. Ei, povo que gosta do carnaval, vemos aí o carnaval confrontando símbolos cristãos, falando: pastor, ano passado Satanás estava arrastando Jesus no chão e agora estão com medo. Medo do quê? Medo do quê? Da colheita? Pare de plantar afronta, pare de plantar afronta contra Deus, que não colherão. Quantas vezes é plantado afronta contra Deus, blasfêmia contra Deus, é feito piadinha com o cristianismo, e aí, pastor, aí querem a bênção. Não, irmão, só vai ter praga, uma praga atrás da outra. Agora eu acho interessante a palavra de Deus aqui, da grande comissão. Segundo ponto, na comissão de Cristo, nós vemos aqui o cerne da grande comissão. Capítulo 28, versículo 19. Lê para nós, irmã Kevin. 28 e 19. Abre a tua Bíblia aí.
28 de Mateus, versículo 19. O que diz lá? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, o ponto principal da comissão de Jesus. Jesus, ele falou para os seus discípulos: portanto, ide, ensinai todas as nações. Ensinai todas as nações. Pastor, é bom fazer discípulos, é bom ganhar almas, é bom abrir igreja, é bom formar obreiros, é bom fazer tudo isso aí, é bom ter números, é bom sair, mas primeiro, Jesus mandou ensinar. Se ensinar, você vai haver uma estrutura. Jesus fala bem assim: portanto, ide e ensinai. Jesus fala: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as. Quantas pessoas, pastor, hoje aceitam a Jesus, mas não é ensinado a ir ao batismo? Por que batizando, pastor? Porque o batismo é uma prova de você entrar num corpo chamado igreja, aonde cabeça é Cristo. A pessoa que não valoriza o batismo, ela não está no corpo. E Jesus nos chama para ensinar que, além de aceitar a Jesus, você deve batizar. Quando você se batiza, quando você desce as águas, você, em público, você está demonstrando, confessando que você está entrando num corpo chamado igreja, aonde a nossa regra de fé é Bíblia, entendeu? Aonde existe um pastoreio e um aprisco, entendeu? Hoje pessoas não querem se batizar para não ser pastoreado, para não ser disciplinado, para não ser ensinado, para não ter compromisso, entendeu? Mas a palavra de Deus nos chama para que nós possamos ensinar, fazer discípulo, mas ensinar como, pastor? Batismo, compromisso com a tua igreja, compromisso com o teu ministério. Seja um exemplo, defenda a palavra do Senhor, viva a palavra do Senhor. Não tenha só título de crente, mas viva um cristianismo de santidade. Jesus falou isso para os discípulos. Jesus ensinou. Jesus não mandou. Olha só que interessante, irmão João. Jesus, aqui ó, ele não mandou fazer admiradores, entendeu? Jesus, ele não mandou fazer status, tá? Jesus não mandou dizer: ei, ide, sede atores, ide, sede profissionais, entendeu? Hoje nós vemos um cristianismo cheio de profissionais, mas quando tu pede, vamos fazer a obra, vamos fazer o evangelismo, vamos fazer um culto, vamos fazer isso, os profissionais não querem fazer. E cobram caro, irmão João. Cobram caro. Sabe por quê? Porque Deus precisa dos servos. Os servos nunca vão negar trabalho. Olha só que interessante. Deus, aqui, Jesus mandou apenas recrutar crentes e encher a igreja. Ele não mandou isso, encher a igreja não. Ele mandou ganhar almas, ele mandou ensiná-las, ele mandou direcioná-las, ele mandou comissioná-las, ele mandou enviá-las, mantê-las. Foi isso que Jesus mandou. Outra coisa que nós vemos aqui, um discípulo é um seguidor. Isso implica, primeiro, em fazer do reino de Deus o seu tesouro, não o reino da terra o seu tesouro. Tem gente hoje que está fazendo no reino da terra o seu tesouro, e não no reino de Deus. Tem gente que está investindo na terra, e não no reino de Deus. Entendeu?
Outra coisa, ser um discípulo, um seguidor de Cristo. Segundo, ele implica em renunciar tudo por amor à conversão a Cristo. Tem gente hoje que vive um cristianismo que não renuncia o seu ego, o seu orgulho, as suas decisões, não renuncia. Tem gente que fala bem assim: eu vou fazer da minha forma e do que me dá na telha. Entendeu? Mas um seguidor de Cristo, ele faz o que a palavra de Deus orienta. E o que a palavra de Deus orienta é a palavra. Você desobedeceu a palavra, está desobedecendo Cristo. Está perdendo tempo, irmão. Terceiro ponto, ser um discípulo de Cristo implica ali em guardar as palavras de Jesus. Jesus fala para alguns discípulos e alguns fariseus que chegavam para ele e diziam bem assim: vocês me chamam de Senhor, me chamam de Mestre, mas não obedecem o que eu falo? Não obedecem o que eu ensino? Que tipo de discípulos vocês são? Doutores da lei? Andam com a palavra, mas não obedecem? Comissionados por Cristo, são servos de Cristo, servos de Deus. Outra coisa que Jesus nos manda fazer aqui, comissionados por Jesus. Terceiro ponto, aqui a grande comissão de Jesus, ela alcança, entendeu? É o alcance da grande comissão. Pastor, o que diz capítulo 28 e 19, irmão João? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Olha só que interessante. Qual que era o tema da comissão de Satanás lá, irmão João? Era mentira, né? Pregar mentira. Jesus não ressuscitou, correto? Irmão Fábio, olha só que interessante. A comissão satânica lá dos judeus daquela época era pregar ali, falar para a cidade que Jesus não ressuscitou, correto? Isso. Ok. Até hoje eles não acreditam que Jesus ressuscitou, correto? Correto. Pois é, mas a comissão de Cristo, presta atenção, pega isso aí. A comissão de Cristo, ela atingiu os 4 cantos da terra, porque Jesus ressuscitou e a palavra dele, ela é fiel, verdadeira e atingiu os 4 cantos da terra. Sabe quem não acredita que Jesus ressuscitou? Eles. Verdade. Até o dia de hoje, os judeus ainda não acreditam que Jesus ressuscitou. Por que será, pastor? Porque eles não querem acreditar. Jesus foi visto por aproximadamente 500 pessoas, irmão Kevin. Foi vista pelos discípulos, foi vista pelas mulheres, foi vista pelos soldados. A sepultura está lá, tudo está lá indicando que ele ressuscitou. Ele apareceu, mandou Tomé botar a mão aqui. Ele apareceu, comeu pão com os discípulos. Tudo, mas eles não acreditam. E nós, pastor, nós não vimos Jesus, mas tem uma grande diferença, Diácono João, é que nós sentimos a presença dele. Nós sentimos a presença dele. Ele está em nosso coração. Nós sentimos Jesus vivo. A palavra dele é viva. A palavra dele opera milagres nos dias de hoje. Jesus vive, está vivo, mesmo eles pregando que não, mas ele vive. Cristo vive e ele pode transformar a tua vida, porque ele não está mais lá na sepultura, ele está vivo. Vamos para frente para nós encerrar? A grande comissão ali para atender, né, o alcance da grande comissão de Mateus 28 e 19 é que esse alcance ia sair dali de Jerusalém, ia sair de Israel, ia chegar no Brasil, ia chegar na Índia, ia chegar na Itália, ia chegar na Austrália, ia chegar em todos os países. Jesus fala bem assim, ó: fazei discípulos de todas as nações. Pastor, chegamos na Austrália, temos obreiros formados na Austrália, temos obreiros
pregando na Austrália, temos obreiros no Brasil, temos obreiros nos Estados Unidos, temos obreiros na Índia, temos obreiros lá na Itália, aonde estiver a palavra de Deus chegando, tem obreiros sendo formados, igreja sendo aberta, almas sendo ganhadas. É a palavra da comissão da verdade e não da comissão da mentira. Outra coisa, para nós encerrar, a comissão da verdade, a comissão de Cristo, ela tem aqui as implicações da grande comissão. Primeiro, as implicações da grande comissão. Há duas implicações no cumprimento da grande comissão. A primeira implicação delas é a integração dos novos convertidos. Aqui entra o batismo. Fazei discípulos. Implica integrar o indivíduo à igreja por meio do sacramento, por meio do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo convertido, toda alma ganha para Cristo, deve ser batizada, integrada à igreja. A igreja é importante. Tem muita gente que atira pedra na igreja, dizendo, eu vou servir a Deus em casa, não preciso de 4 paredes, irmão. É lá que nós vivemos em comunhão com os nossos irmãos. É ali que o Senhor ordena a bênção. É ali que você busca a vitória. Sabe aonde a Ana conquistou a sua bênção de ter filho? Foi no templo. Entendeu? É ali que você faz teus votos. É ali que você leva a tua oferta. É ali que você leva o teu dízimo. É ali na casa do Senhor. Olha só. Não existe crente isolado. Ah, eu vou servir a Deus, mas eu vou servir a Deus sozinho aqui na minha casa. Irmão, não existe cristão isolado. O cristão que serve a Deus isolado é o filho pródigo fora da casa do pai. Entendeu? Mas por que está querendo sair da casa do pai? Porque talvez não aceita a doutrina do pai. Outra coisa, uma ovelha fora do rebanho é presa fácil. É presa fácil do inimigo. Quando eu estou no rebanho, irmão João, irmã Kevin, eu posso estar fraquinho. Você pode ter defeito, eu posso ter defeito. Mas você é um ombro. Você é um ombro. Eu posso chorar com você, você pode chorar comigo. Você pode me ajudar em oração. Entendeu? Nós estamos ali como uma família. E uma família tem que viver em comunhão. Uma família, um irmão é mais isso que o outro, um irmão é mais, mas nós temos que viver em comunhão. O pai quer harmonia dentro de casa. Quando é para comer, o pai quer todos os filhos ao redor da mesa e vão comer a mesma comida. O pai não faz acepção de filhos. Ah, para você eu vou dar um x-salada e para você eu vou dar uma picanha. Não, Senhor. O meu Deus é um pai que não faz acepção de filho nenhum. A mesma comida, o mesmo pão, a mesma água, para o pequeno é para o grande, para o pobre é para o rico, para o doente é para o são. Pastor, Deus é Deus, Ele ama todos os seus filhos. Por isso que nós precisamos viver em comunhão, em família. Aqui nós vemos aqui que a implicação da grande comissão é você levar as almas a participar da família. Outra coisa que nós vemos Jesus falar também é que os motivos para cumprir a grande comissão. Jesus fala aqui no capítulo 28 e 18 a 20. Ele fala, Jesus oferece 3 motivos aqui na grande comissão. Jesus oferece, o primeiro é o poder de Jesus à nossa disposição. O que ele diz no versículo 18, irmão Fábio? E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha só, irmão, Jesus tem todo o poder. Olha só, irmão Fábio, Jesus tem todo o poder. E ele fala isso diante dos discípulos. Discípulos, irmãos, igreja, é-me dado todo o poder.
Os discípulos viram que Jesus estava morto e agora ressuscitou. Entendeu? Irmã Kevin, você não confiaria num Cristo desse? Que tem todo o poder? Você não confiaria? Eu tenho todo o poder. Você não vai confiar em mim? Quantas pessoas hoje acreditam em ferradura, acreditam em pé de coelho, acreditam em rosa, acreditam em um monte de superstição e não acreditam naquele que tem todo o poder, meu? Jesus fala, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu vou mandar vocês pregar e eu estarei convosco todos os dias, irmão. Nós estamos andando com alguém que tem todo o poder, irmão João. O que você me diz, irmão João? Não dá coragem de fazer a obra do Senhor? Não dá coragem de dizer, levanta e anda, homem, que Jesus vai te curar? Nós andamos, nós cremos que Jesus está conosco, eu creio, pastor. Então a palavra, usa a palavra dele. Ele vela pela palavra dele. O poder está com ele, ele está com nós temos o poder dele. Irmão Fábio. Oi, pastor. Jesus falou diante dos discípulos, é-me dado todo o poder. E depois Jesus fala, ide e pregai. E aí? Você teria coragem? Pastor, a palavra de Deus era maravilhosa. O Senhor já tinha avisado os discípulos, né, onde a gente leu lá no versículo 7. Manda avisar os discípulos imediatamente e avisa eles que eu vou adiante deles. Nós vimos aqui que Jesus já avisou que ele estaria indo na frente. Quando Jesus vai na frente, pastor, não tem problema, não tem situação contrária, não tem vírus, não tem nada que o Senhor não possa vencer por nós. E o Senhor avisou lá no versículo 7, eu vou na frente, pode deixar que eu vou diante deles. E depois nós vemos essa palavra aqui maravilhosa, que é dado todo o poder. Então, além de Jesus estar na nossa frente, nós temos a palavra a nosso favor, que ele tem todo o poder, tanto no céu e tanto na terra. E como que nós não vamos fazer algo para o Senhor? Se nós lermos também lá, pastor, no versículo 10, que tinha muitos ali que estavam amedrontados, gente, os discípulos amedrontados ali por causa de tudo que tinha acontecido, e o Senhor dá o recado para eles, eu vou na frente e avisa lá os meus irmãos, independente da situação que nós estamos passando. Nós sabemos que tem muitos sim, que estão dentro dos vossos lares, que estão com receio de sair, mas o Senhor falou, eu vou na frente, vocês são meus irmãos, e é-me dado todo o poder no céu e na terra, e louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, irmão João, só para nós fazer uma palhinha aqui, irmão João. Quando Jesus está na frente, muralha. Quando Jesus está na frente, doente. Quando Jesus está na frente, porta fechada. Quando Jesus está na frente, a irmã Kevin adora a Deus e os enfermos são? Meu Deus. Aí eu pergunto para você que está assistindo essa live aí, que Deus abençoe você, compartilhe essa live aí, porque a palavra de Deus cura. Jesus está na frente da tua vida, do teu ministério, da tua família, da tua pregação, do teu louvor. Jesus está na frente do teu trabalho, da tua caminhada, porque ele tem todo o poder. Ele está na frente. Ou você ainda está na frente, teimoso? Deixa Jesus na frente, coloca Jesus na frente. Deixa Jesus na frente. E ele diz, eu vou na frente. Mas muitas das vezes a gente quer ir na frente, nós queremos tomar o controle. Eu vou na frente. Olha, irmã Kevin, ide por todo mundo pregar o evangelho, mas não se esqueça, eu tenho todo o poder, eu vou contigo. Meu Pai eterno, tu vai abrir a boca, meu irmão, o inferno vai sair de perto, os demônios vão fugir, os endemoniados serão libertos. E a presença real na tua vida, porque ele está contigo. Você faz parte da comissão de Cristo. Olha só, ele foi na frente, entendeu? Outra coisa, segundo ponto, foi a ordem de Jesus. Ele falou, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora a ordem, no capítulo 28, versículo 19, se o Jesus ressurreto, Rei soberano do universo, deu uma ordem, cabe a nós obedecer.
e a ela de modo intransferível. Entendeu? Intransferível. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai a minha palavra. Pastor, se Jesus disse ide, por que nós não obedecemos? Por que nós não obedecemos? Por que as coisas de Deus elas têm que ser em segundo plano? Por que as coisas de Deus elas têm que ser só se der? Só se eu tiver tempo? Só se me sobrar? Só se eu conseguir? Irmão, Jesus falou ide. Entendeu? Ide. Terceiro ponto, a irmã Kevin já estará adorando o nome do Senhor. Terceiro ponto é a presença do Senhor. Lê para nós aí, irmão João, 28 e 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco. Meu Deus. Todos os dias até a consumação dos séculos. Olha só. Amém. E eis que eu estou convosco. Eu estou convosco, eu estou convosco, eu estou convosco, igreja. A palavra de Deus diz: eu estou convosco. Mas ide pregar, ide ensinar, ide fazer discípulos, ide ganhar almas. Mas não esqueça, a minha presença estará convosco. Moisés falou: Senhor, eu não vou sair daqui sem a tua presença não for comigo. Eu estou convosco. Querido ouvinte, eu quero orar por você nesse momento. A irmã Kevin estará adorando o nome do Senhor e logo após eu vou orar por você. Você que se encontra enfermo, você que se encontra aí com o teu problema, você que está aí no leito de enfermidade, você que está fora da igreja, você que quer Jesus no teu coração, eu quero dizer para você: não está na sepultura, Ele está conosco. Eu estou convosco, eu estou convosco. Sinta a presença do Senhor aí, sinta Jesus bem do teu lado aí, te abraçando, dizendo: filho, eu estou convosco. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, glória. Deus maravilhoso, Deus santo, Deus eterno. Aleluia. Mas eu não quero ser tão racional. O Espírito Santo pode se achegar e fazer morada. Ele saiu da sepultura e Ele quer fazer morada na tua vida, no teu coração, na tua casa. Abre as portas para Ele, sinta a presença dEle. Aleluia. O meu coração é o teu Deus. Aleluia, aleluia, morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. entrega a tua vida a Jesus, teu coração a Jesus. Ele não está